Boa tarde para quem está chegando agora aqui ao vivo comigo, para as pessoas que forem me assistir à noite, boa noite, para quem for me assistir pela manhã, bom dia, né? Então, essa live vai ficar gravada aí para vocês, é uma live que nós vamos conversar hoje sobre, sabe aquela exclamação que a gente faz? Ai, onde foi que eu errei, né? Então, quando a gente se depara com um comportamento sexual dos nossos meninos ou das nossas meninas, principalmente, né, quando eles são ainda púberes, porque na puberdade a gente ainda olha para a carinha deles e fala, nossa, mas ainda são muito criança, nem está pensando nisso ainda. E aí, quando a gente se depara com uma situação, com um comportamento, né, explícito de que eles estão se interessando pela sexualidade, que eles estão interessados em alguma circunstância sexual, a gente toma um susto, não é? E a gente tem uma tendência a achar que, nossa, onde foi que eu errei na minha educação? Fui eu que não soube educar? Porque a gente traz uma concepção de que aquele garoto ou aquela garota que tem um comportamento sexual é uma pessoa que foi mal educada, né? Então a gente traz tem um professor meu que ele diz assim, na nossa herança cultural, a sexualidade sempre como uma coisa ruim, como algo que não era para estar acontecendo. E que se está acontecendo, não é para ser normal. Ou, no mínimo, foi uma questão de má educação, foi uma questão de erro da mãe, de erro do pai, que não soube educar o seu filho para não demonstrar aquele tipo de comportamento, para não demonstrar aquele tipo de interesse, né? Então, como esse é um tipo de situação que trava a conversa de vocês sobre sexualidade com seus filhos, então eu fiz questão de trazer essa temática hoje aqui, para a gente conversar, para a gente olhar, né, para esse sentido que a gente dá para a sexualidade na vida dos nossos filhos e poder entender melhor e desatar esse nó, né? Fazer essa conversa fluir. E esse tema é um tema bastante importante nesse sentido. A conversa de hoje à tarde é sobre quando nossos filhos despertam esse interesse sexual. O que é isso? É um erro da nossa educação? Sabe? É para a gente comentar e dizer, ai, aonde foi que eu errei, né? Não. A gente vai conversar sobre esse interesse sexual entendendo, não é, que não é uma questão de educação. Claro, o interesse sexual vai existir e é uma questão de educação a forma como a gente vai lidar com este interesse sexual. Agora, o fato pura e simplesmente de um garoto ou uma garota sentir interesse sexual, isso é totalmente, não é, natural deste momento que eles estão vivendo. Boa tarde, sou Adriana, mãe de adolescentes de 12 e 16 anos. Já fiz minha inscrição. Muito bom, Adriana. Parabéns, que legal. Estou esperando você no nosso evento, tá bom? Então vamos lá. Ih, uma mosca aqui. Então vamos conversar um pouco sobre esse interesse sexual. Sobre, sabe, quando a gente fala em educar os nossos filhos e achar que essa manifestação deles aconteceu porque foi um erro na nossa educação, que eu como mãe não estou sabendo como educar, não estou sabendo fazer, não é, um trabalho adequado com o meu filho ou com a minha filha, é porque a gente traz, não é, na nossa forma de ver a sexualidade, essa ideia de que esse comportamento sexual, esse interesse sexual do púbere seria algo que é despropósito, é um despropósito, né? Seria algo que seria fora da normalidade desse garoto ou dessa garota. Quando, na verdade, a gente sabe que quando esse garoto ou essa garota entra na puberdade, a puberdade é exatamente esse momento que vai preparar o nosso menino e a nossa menina para que eles tenham isso, que eles tenham interesse sexual, para que eles desejem
ter contato, desejem se ligar afetivamente, para que eles venham a se relacionar com a outra pessoa. Então a natureza fez isso com os seres humanos, porque ela fez dos seres humanos pessoas, animais sexuados, animais que se reproduzem através do sexo. Portanto, esse interesse sexual é natural. Seria anormal o seu garoto ou a sua garota não ter esse tipo de interesse, não ter essa vontade. Aliás, hoje já até se considera, né, a pessoa que não tem desejo sexual, mas que na verdade não é bem que não tem desejo sexual, ele não tem desejo sexual por uma outra pessoa, mas ele sente vontade, né, de se tocar, ele tem sensações sexuais com ele mesmo. Então, essa pessoa tem que ser chamada de pessoa assexual. E esse assexual, há quem considere hoje, embora seja uma temática ainda nova, né, mas já está se estudando isso e se considerando também uma outra forma das pessoas existirem. Né? Não necessariamente todo mundo precisa. Quem não sente desejo sexual teria um tipo de patologia. Então, na verdade, essas pessoas não teriam nenhuma patologia, não seria nenhuma disfunção, desde que isso não cause a essa pessoa sofrimento. Agora, quando causa sofrimento, aí o olhar já é outro. Né? Então, se ela quer se relacionar sexualmente, ela sente essa vontade, mas ela não consegue, porque falta desejo, falta excitação ou falta orgasmo, então aí ela vai procurar ver o que é que está atrapalhando essa relação sexual, que está impedindo, né, ela de ter essa sua vida sexual. Agora, as pessoas sentirem, na maior parte das vezes, as pessoas sentirem, né, esse desejo sexual é o que a gente espera, porque é nesse momento da puberdade aonde esse garoto e essa garota está ali se transformando, né? O seu corpo está se preparando para todo esse momento. O que vai acontecer? O interesse vai surgir. E a gente, então, como educador que somos, o que precisamos fazer? A gente precisa ajudar os nossos meninos e as nossas meninas a entender essa sensação que está acontecendo com eles e junto com eles trabalhar para que eles possam desenvolver, né, o senso crítico sobre como vou lidar com esse tipo de comportamento, sobre como vou lidar com essa sensação, como eu vou lidar com esse sentimento. Então, o nosso papel como educador é exatamente ajudá-los a desenvolver esse senso crítico sobre esse comportamento. Né? Então, a sexualidade, ela, como eu acabei de falar aqui para vocês, ela né? O interesse nela é uma característica, e diria, acho que talvez uma das principais características do púbere, né? E do adolescente, se interessar pelo sexo. É muito diferente ele não se interessar por sexo, ela não se interessar por sexo. Então, a gente, em geral, tem que olhar para o que está acontecendo. Então, e tem mais, né, gente? Não é só na adolescência que a gente se interessa pelas sensações sexuais. Esse desenvolvimento das nossas sensações sexuais, eles começam desde a infância. Desde quando a gente ainda é criança, a gente já começa a descobrir as sensações que o nosso corpo pode nos dar. Claro, a intenção é diferente. Quando a gente fala de uma criança que por volta dos 4 anos, ela está fazendo as suas brincadeiras sexuais, ela está tocando nos genitais, ou ela está no cavalinho, né? Ou ela está na almofada, né? Pulando ali em cima daquela almofada, ou querendo beijar na boca, né? Imitar beijar na boca, ou brincar de médico, enfim. Essa série de brincadeiras sexuais que costumam acontecer, né, no dia a dia das nossas crianças, isso já é uma forma, já faz parte desse processo do desenvolvimento sexual da gente. Então ele começa desde a hora que a gente nasce, quando a gente descobre a sensação de prazer, na hora que passa a nossa dor da fome, por exemplo, né, e entra aquele leite quentinho descendo, né, pela nossa
nossa garganta, aquecendo o nosso estômago, e a gente vai ver, poxa, existe aí duas sensações, uma sensação de desprazer e uma sensação de prazer. E aí a gente descobre que o nosso corpo é uma fonte de prazer. Quando a criança chega aí por volta dos 3 anos de idade, que ele já sabe que ele tem um pintinho e a garotinha já sabe que ela tem uma cocota, né? Que ela tem uma florzinha, não sei qual é o nome que cada um de vocês dão para o aparelho genital, seja do menino ou da menina, ela vai descobrir, e ele vai descobrir que esses genitais são sensíveis, que quando toca, ele faz uma cosquinha, e eles começam então a se descobrir. Então essa descoberta começa desde essa época. E é dependendo da forma como a gente lidou desde quando eles ainda eram criança, que os nossos meninos e meninas vão registrando na sua mente, vão registrando no seu jeito de lidar com o seu corpo, de acordo com aquelas expectativas e aquelas situações que a gente foi adequando para junto com eles, não é? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, não é? Não foi agora, na adolescência, que eles começaram a se interessar. Mas agora, na adolescência, essas brincadeiras sexuais, né, esse brincar com o corpo deles, agora tem um intuito diferente. Agora, o brincar com esse corpo é brincar com uma intenção diferente, não é? Aquela cosquinha já começa a deixar de ser cosquinha e começa a dar aquele, né, que eu gosto de chamar, daquele comichão, não é? E a gente vai, essas crianças vão passando, né, dessa fase, da fase da infância, que é o tocar simplesmente pela sensação gostosinha que dá mexer ali, né, para esse outro momento que eles vão começar a se tocar, não só porque é gostosinho, mas porque dá uma sensação intensa, né? Então, gradativamente, eles vão começando a descobrir essa sensação puramente sexual. E isso começa na puberdade. Isso me lembra, né? Aliás, gente, se vocês passaram por alguma situação, se quiserem comentar aqui, fazer perguntas, fica à vontade, tá? Essa é uma conversa minha com vocês. Eu não preciso ficar só eu falando aqui, não é, sem responder nada para vocês. Então, querendo perguntar, querendo comentar, fiquem à vontade aí para fazer os comentários de vocês, tá bom? Mas como eu estava dizendo, né, enquanto vocês não mandam nenhuma pergunta e nem fazem nenhum comentário, eu estava lembrando da história que uma mãe me contou sobre a sua filhinha de 10 anos, não é? A sua filha de 10 anos ganhou de presente dela uma escova, essas escovas elétricas, né, para escovar os dentinhos. E outro dia ela chega lá para falar com a filha, dizer alguma coisa para a filha, e a filha está lá no quarto, e quando ela menos espera, se depara com a filha brincando com essa escova, né, na sua cocotinha, na sua florzinha, né, na sua vagina, né, na sua vulva. Então, a criança percebeu, opa, se isso aqui treme, né, ela fez a lógica do vibrador. Claro, ela nunca viu um vibrador, nunca teve contato com um vibrador, mas ela já teve, com 10 anos, a capacidade de fazer essa associação. E, poxa, se ela pega a escova, e a escova na mão ou na boca, né, dá uma sensação de coceguinha, imagina lá na sua cocota, né, na sua vulva, aonde é muito mais sensível. Então, ela se deparou, né, com essa situação. Claro, a gente não vai aqui analisar o mérito, né, se deve ou se não deve, quer dizer, na verdade, se é adequado ou não é adequado. Claro que uma escova como essa pode trazer riscos e perigos, principalmente se essa garota, não tem conhecimento a respeito do que pode acontecer com ela caso ela introduza essa escova na sua vagina. Então, é importante, se a gente se depara com uma situação como essa, o que a gente vai fazer? A gente precisa entrar em contato.
com essa nossa filha de um jeito acolhedor e poder explicar para ela, de poder mostrar para ela, não é, que o que ela está fazendo, ou seja, ela sentir desejo de se tocar, desejo de brincar com aquela escova na sua vulva, isso não é uma coisa a priori nociva, não é? Mas essa escova, sim, pode machucá-la, essa escova pode trazer algum tipo de problema para ela e, portanto, ela não deve utilizar essa escova para poder fazer esse tipo de brincadeira. Então, o que a gente precisa é ajudar as nossas filhas a entender e não se machucar, porque a gente sabe quantas histórias de masturbação que as pessoas já se machucaram e que vão parar num pronto-socorro porque não sabem como utilizar aquilo. Ou, aliás, utilizam, né, instrumentos e utilizam ferramentas para brincar com o seu corpo, que muitas vezes não é adequado para esse tipo de brincadeira, não é? Deixa eu ver aqui, Fernando já abriu aqui as conversas, né? Na hora do banho, a mãe pode tirar a roupa junto com o filhote, se a mãe pedir para o filho tirar a calcinha. Se o filho, como é que é? Com o filhote, se a mãe pedir para o filho tirar a calcinha e o sutiã, o filho se masturbar e acabar saindo líquido do pênis, o que a mãe fazer, doutora? Nossa, Fernando, está muito confusa aqui a sua colocação. Primeiro, né, não é adequado essa mãe pedir para o filho tirar a sua calcinha ou o seu sutiã. Segundo, não é que se esse filho vai se masturbar, não é na frente da mãe que vai se masturbar. É um papel nosso, né? Aí que eu falo. Ter o interesse é uma coisa natural. Agora, o que nós vamos fazer com esse interesse... Espera aí só um pouquinho que estão me ligando aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar, não é, a nossa conversa. Então, nesse momento, né, numa situação... obrigada, Tiago. Então, numa situação como essa, né, numa situação aonde a gente se percebe brincando, percebe, né, que a nossa filha ou o nosso filho está descobrindo o seu corpo e está brincando com esse corpo, é importante que a gente, então, se aproxime deles, que a gente fale com eles, que a gente entenda, né, o que está acontecendo. Não foi uma questão de educação, mas é parte da nossa educação orientá-lo e ajudá-lo, né, a entender o que está acontecendo com o corpo deles, né, a lidar com o corpo deles. E como eu estava dizendo da colocação lá do Fernando, na verdade, né, é papel dessa mãe educar o seu filho, adequar o seu filho a esse comportamento. Porque quando a gente se depara com a questão da masturbação, a masturbação, por exemplo, ela é uma dessas atividades sexuais que é de maior interesse nesse momento da adolescência. Claro, se esse garoto já está adolescente, já está púbere, entrando na puberdade, e essa mãe vai se trocar, vai tomar banho com ele, vai ficar nua na frente dele, ela precisa ter consciência de que a nudez vai excitar a esse garoto. A nudez vai provocar nesse garoto um tipo de reação, né? Porque como é que a gente se excita sexualmente? A gente se excita sexualmente através, né, dessas sensações, através do toque, através de carícias, mas também através do que a gente vê, através do que a gente assiste, através do que está, sabe, nas nossas vistas. E esse garoto, como eu falei para vocês outro dia aqui numa live, um garoto, quando ele se depara, muitas vezes ele não precisa nem se deparar com um corpo nu, e isso já gera uma excitação. Quando ele se depara com este corpo nu, aí é que ele fica mesmo bastante excitado. E a gente precisa ter consciência disso como mãe. Entender esse momento que o seu filho está vivendo. Não é? Entender esse momento, não é? Que nessa adolescência, que o corpo dele está mudando, os hormônios estão aí à flor da pele, né? Os hormônios estão aí a toda, e por estarem a toda, né, esses hormônios eles vão provocar uma reação muito mais intensa e muito mais fácil, né, de ser, e muito mais fácil de ser, muito mais intensa e muito mais fácil, né, de se perceber
do que, por exemplo, quando a gente não está na adolescência, quando você já está na fase adulta. Então, esse garoto, ele precisa que a gente poupe ele de determinadas situações. Então, a mãe, nesse caso, precisa ter essa compreensão para que ela não tenha atitudes julgando que ele ainda é uma criança e que o que ela está fazendo não está provocando nenhum tipo de reação nele e que ele, portanto, se citar ou se tiver vontade de se masturbar, seria uma coisa anormal. Não, não seria uma coisa normal. Não é uma coisa adequada. Então, ele vai sentir. Agora, o que ele vai fazer com o que ele sentiu é isso que nós, como educadores, precisamos ensinar os nossos meninos e nossas meninas. Né? A gente precisa mostrar para eles, né, que o sentir essa sensação, ou seja, o ter essa intenção sexual, essa reação sexual, é uma coisa que faz parte, mas o se tocar, o tentar resolver esse desejo, essa excitação, é algo que a gente precisa entender qual é o momento, né? De que forma e aonde que a gente pode fazer isso. Não é na frente da mãe, não é na frente de outras pessoas. Então, é hora de se trabalhar com este garoto, né, por exemplo, o conceito de público e privado, de mostrar que a gente tem partes do nosso corpo que são públicas e que a gente tem partes do nosso corpo que são privadas. O tocar os genitais, como os genitais é considerado uma parte privada do nosso corpo pela nossa sociedade, então a gente precisa entender que tudo que diz respeito aos nossos genitais é para ser feito, né, dentro de um ambiente privado, né, dentro de uma certa privacidade. Então, por isso que a gente não faz xixi na frente de todo mundo, a gente não troca de roupa na frente de todo mundo e a gente não se toca, a gente não se masturba na frente de ninguém, a não ser de quem esteja envolvido naquela situação. Então, isso é algo que a gente precisa mostrar, que a gente precisa ensinar para os nossos meninos e para as nossas meninas. Então, a gente, nesse momento, é um momento que, sabe, essa mãe pode aproveitar para fazer um bom trabalho de educação em sexualidade com esse menino, tá bom? Então, vamos lá. Pena que tinha uma colocação lá no Instagram de uma mãe e eu não consegui ler a colocação dela. Se você tiver aqui no YouTube ou no Facebook, coloca aqui para mim, tá bom? Para eu poder atender aí seu comentário ou a sua pergunta. Então vejam, esse garoto e essa garota que está entrando na puberdade ou que já estão na puberdade estão vivenciando todo esse tipo de momento. E agora, esse momento deles é um momento que, como eu falei, a brincadeira não é mais uma brincadeira só de tocar por tocar porque é gostosinho. Agora existe essa intenção sexual. E essa intenção sexual, ela faz toda uma diferença quando eles chegam agora aqui na puberdade, chegam agora aqui, né, na adolescência. Então eles começam a observar melhor as coisas, entender para que serve, e não é à toa que essa garota, sabe, associou uma escova de dente elétrica a uma possibilidade de se divertir com isso na sua vulva. Então, a fazer disso um vibrador, na verdade. Ela usou aí a genialidade de quem descobriu o vibrador. Então, ela percebeu que aquela coisinha que treme também poderia provocar uma coceguinha mais intensa, porque eles vão buscando cada vez mais sentir, né, cada vez mais também de uma forma mais intensa essas sensações que agora eles começam a lidar com elas. E mais, né? Então a masturbação ela acaba sendo uma atividade comum nessa idade e, portanto, muito comum também deles, sabe, hoje compartilharem isso, ou seja, compartilhar no sentido de conversar, no sentido de saber, né, de o que é que um faz, o que é que o outro faz, como é que um lida, como é que um toca, como é que o outro deixa de tocar. Então, quando a gente pensa que os nossos meninos e meninas não sabem de nada, que eles ainda não estão com cabeça para isso, muitas vezes eles já estão fazendo esse tipo de
de analogia, né? Ou seja, opa, essa minha escovinha elétrica aqui pode virar um bom vibrador, né? Óbvio, né, que eles não fazem essa associação exatamente dessa forma, mas com essa mesma intenção. Então vejam, nesse momento que há essa troca no grupo, que há essa possibilidade de saber, a internet está ali, né? A uma mão, a um dedo deles, é só clicar ali na internet que, sabe, eles vão descobrir um monte de brinquedo que se brinca com o corpo. E com isso a gente precisa estar atento. O que é que os nossos filhos estão assistindo? O que é que eles sabem a respeito de como lidar, né, com o seu corpo? Porque não é o fato dele lidar com o corpo. Essa garota se tocar, esse garoto se tocar, isso não é uma coisa ruim. Não é algo, sabe, que é porque ele não foi bem educado. Muito pelo contrário, ele foi muito bem educado. Então, ele se tocar ou ela se tocar, não é? É algo que faz parte dessa descoberta, dessa aprendizagem. E hoje, a masturbação nas mulheres, né, a masturbação feminina, é uma masturbação que começa a ser muito mais bem compreendida. Até bem pouco tempo, uma garota ou uma mulher que se masturbasse, nossa, ela era, sabe, vista com muito maus olhos, né? Era vista como alguém que tem alguma anormalidade. Hoje não, hoje a gente sabe, né, que com todo esse movimento feminista, principalmente com esse movimento Meu Corpo, Minhas Regras, né? Esse movimento do entendimento e do direito da mulher ter condições de explorar o seu corpo e de se responsabilizar pelo seu corpo, faz com que hoje a masturbação feminina ela seja muito melhor entendida. Não é? E essas meninas elas tenham cada vez mais, não é, se valorizado nesse sentido. Tanto que outro dia eu recebi, inclusive, né, uma divulgação de uma conta aí no Instagram de um site, não sei exatamente, não é bem um site, né? Um canal onde só se fala, né, da masturbação feminina. Então é próprio só sobre masturbação. Se eu não me engano, o nome do canal do Instagram se chama Ciriricando. Eu achei muito divertido. Mas enfim, para a gente ver que hoje falar sobre vivenciar a sua sexualidade, ou seja, viver com o que está acontecendo no seu corpo, isso é algo que não é uma questão ruim, muito pelo contrário, né? Quem está preocupado com a sua filha ou com o seu filho, porque eles estão se tocando, porque eles estão se descobrindo, está sofrendo à toa, porque na verdade esse é o propósito. Agora, a forma como eles vão lidar com isso, como eles vão fazer, onde vão fazer, aí sim a gente precisa ajudá-los a entender, né, a ter um senso crítico e poder vivenciar, sabe, essa situação de uma forma privada, de uma forma com segurança, de uma forma que seja saudável, né? Então a gente precisa conversar. E o que conversar? Né? O que a gente vai conversar com o nosso menino e com a nossa menina? Então é conversar exatamente, né, com ela sobre, sabe, você já viu a sua vagina? Você já pegou um espelhinho para olhar a sua vulva, como é que ela é? Porque o pênis do menino, né, no menino é muito mais fácil, ele é exposto, ele está vendo o tempo todo. Ele vai fazer xixi, ele pega nesse pênis. Ele vai fazer qualquer coisa que ele olha para baixo, ele sabe que o pênis está lá. Agora a vulva, né, da garota já fica mais escondidinha. Então é muito mais difícil dela se ver. Então, muitas vezes, eu até oriento para as mães, compra um espelhinho para poder ela se conhecer, para ela ver como é que é a sua vagina. Então, tudo isso vai ajudando as meninas, principalmente, a se entenderem melhor com o seu corpo, né? A gostar de si. Explicar para ela, não é, que a masturbação é sim uma atividade privada, que a gente tem que escolher direitinho aonde é, sabe, um ambiente confortável, um ambiente seguro,
íntimo, né? E que a gente não pode estar se tocando na frente de qualquer pessoa, porque isso pode gerar uma interpretação errada ou mesmo deixar as pessoas constrangidas, criar um impacto em quem está ali e que, portanto, essa atividade não é uma atividade para ser feita dessa forma, né? Em qualquer lugar e de qualquer jeito, né? E que é importante a gente não só falar que isso existe, não é só falar que a masturbação existe, mas é importante a gente falar para elas, né, que sentir o que elas estão sentindo é natural, mas que no corpo da mulher, como no corpo da mulher a vulva é o lugar mais sensível, nessa vulva também existe, né, o que a gente chama de um botãozinho chamado clitóris ou clítoris, né, que a gente pode mostrar para ela, né, através do espelhinho. Você pode mostrar para sua filha onde é que fica. Então, aí vocês podem até dizer, ai, Lena, já vai falar de clitóris ou clítoris, né, para minha filha com 10 anos de idade, onde já se viu. Pois bem, quando a minha filha tinha 10 anos de idade, ela cismou, né, na escola estava se falando de reprodução e tudo mais, e ela cismou que ela queria, porque queria levar os meus livros para a escola, né, os meus livros de aula de educação e sexualidade, que ela queria levar para a escola. E aí eu digo, Paula, você tem que perguntar para a sua professora primeiro, você não pode simplesmente chegar lá com esses livros, né, e mostrar para os seus colegas. Não é bem assim que funciona. Enfim, eu fui, falei com a professora, ela falou também, e a gente então combinou, e um dia ela levou uns 2 ou 3 livrinhos que eu tinha sobre o corpo, né? Sobre as mudanças da puberdade, sobre o aparelho genital masculino, feminino, enfim, e ela levou. E aí os coleguinhas dela, em vez de fazer pergunta para a professora, começaram a fazer pergunta para ela. E ela começou a ficar agoniada, né? Porque foi um enxame de perguntas em cima dela. Inclusive teve um, para você ver, que virou para ela e perguntou, ô Paulinha, e aí, é verdade que a mulher tem um botãozinho no meio das pernas? E ela falou, eu não sei de nada, quem sabe disso é a minha mãe. Então, quando a gente pensa que os nossos filhos não sabem de nada, na verdade eles sabem. E esse garoto já sabia que ali existia um clitóris. Ela já sabia que tinha alguma coisa ali que era para explicar, mas que, sabe, ela não sabia como fazer isso. Então, a gente precisa entender que esse momento é um momento de conversa, é um momento para a gente falar com os nossos filhos. Ai, Helena, eu não consigo falar, eu não sei como falar sobre isso. A hora é agora. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve. Tá aí o link. Deixa eu colocar aqui o link para vocês se inscreverem, né? Tá aqui nos comentários, tanto do YouTube quanto do Facebook, para vocês se inscreverem, tá? E participar, não é, desse evento gratuito que começa no dia 27 e vai até o dia 2 de abril. Então, nesse evento, a gente vai aprender como conversar sobre sexualidade, a trazer, né, algumas dicas para vocês, uma forma para vocês, né, um método, inclusive, de como que a gente pode falar sobre sexualidade com os nossos meninos e com as nossas meninas, né? Como que a gente, nessa hora, vai explicar para nossa filha como usar um brinquedo, ter cuidado com um brinquedo, né, ou com alguma ferramenta quando ela está se tocando. Então, todas essas questões a gente vai poder aprender a falar, né, nesse evento. Então, vamos lá, vamos, né, aprender a conversar sobre sexualidade. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí, que começa agora, segunda-feira, dia 27 de março, começa esse nosso evento Sexualidade se aprende em casa. E uma das coisas, quando a gente vai falar com os nossos filhos e com as nossas filhas sobre masturbação ou qualquer outro interesse sexual, a gente não pode deixar de lado de falar uma coisa que se chama prazer. A gente está sempre trazendo, né, o sexo como uma coisa ruim, mas a gente precisa olhar o sexo como uma coisa boa. O sexo é uma das fontes de prazer mais preciosas que a gente tem. E peraí, só um pouquinho. A Eleusa pedindo aqui para indicar um livro. Eleusa, depois você
tem uns livros, preciso saber exatamente sobre o que você gostaria de conversar com a sua filha. Manda para mim no meu direct, que lá no meu direct eu mando para você algumas indicações de livros, tá bom? Pode acontecer de um menino adolescente só se masturbar a partir dos 18 anos? Sim, pode acontecer. Não existe idade e nem hora para a gente começar a se masturbar. Você pode ter dificuldade de tocar o seu corpo porque teve uma educação muito rígida ou porque, enfim, as suas sensações e suas emoções vieram um pouco mais devagar e com isso essa pessoa só conseguiu se tocar, né, se descobrir mais velho. Isso não tem problema nenhum. Se ele não estava sofrendo, se isso não era uma situação que era mal para ele, né, não tem problema nenhum. Então, a hora que cada um vai utilizar, né, dessas descobertas pode variar de pessoa para pessoa, tá? Não tem nada de anormal se ele começa mais tarde, não tem problema nenhum, tá bom? Aliás, quando ele começa mais tarde, ele até sabe melhor, né, como lidar com esse corpo. Às vezes é até mais interessante, mas não necessariamente quem começou mais cedo está errado ou não é para ser feito. É para ser feito desde que a gente oriente, né, que a gente mostre para os nossos filhos que explorar o corpo, né, é a chave, né, para a gente chegar nesse prazer sexual. Ou seja, se a gente não explora o nosso corpo, a gente não descobre aonde que a gente tem áreas sensíveis. Porque, claro, no menino o pênis e na menina a vulva, e mais especificamente na menina o clitóris e no menino a glande, né, a cabeça do pênis, são as áreas mais sensíveis do corpo. Mas a gente não tem só essas partes sensíveis. A gente tem muitas outras fontes de sensibilidade na nossa pele. A nossa pele como um todo, né, é um grande órgão erótico, né? Porque você troca na sua pele, se você vem com a sua mão bem devagarinho no seu corpo, né, flutuando, você vai ver que toda parte do teu corpo, desde que você saiba como você se tocar, você vai ver, né, que, sabe, até o rosto, se você pega, passa a sua mão assim, bem de levinho no seu rosto, você vai ver que dependendo da forma como você se toca, essa forma de se tocar é uma forma mais prazerosa ou menos prazerosa. Então, se você não explorar, você não fica sabendo, aí você só fica com uma referência muito pobre, né, da sua sexualidade, do seu desejo sexual, do seu jeito de sentir prazer sexual propriamente dito, não é? Então é importante, tá, sabe, nos pés, a gente tem sensibilidade nos pés, a gente tem, sabe, na costela, na nuca, nas mãos, na parte interna da coxa, do braço, ou seja, tem muitas partes do nosso corpo que a gente pode ensinar, sabe, aos nossos filhos a irem, sabe, se percebendo o valor desse corpo nessas sensações de prazer. E óbvio que para isso, não é, a gente precisa entender como é que funciona esse corpo, como é que a gente tem essa resposta. E por que ter essa resposta, reconhecer que sentir prazer sexual faz parte do humano, não é? Por que a gente precisa entender tudo isso? Porque quando a gente entende, principalmente o adolescente percebe, não é, que você entende que isso é natural nele, ele se sente respeitado. Do mesmo jeito que a gente também se sente respeitada quando as pessoas percebem que a gente tem um corpo, que a gente é dono do nosso corpo, né? Que só a gente pode consentir ou não que alguém nos toque e ao mesmo tempo que alguém entenda o que está se passando com a gente. Então, conversar sobre prazer, conversar sobre o corpo é uma coisa extremamente, sabe, importante nesse momento, principalmente para o seu filho entender, e a sua filha também, que o que está se passando com eles não tem nada de anormal, né? Porque essa é uma das grandes preocupações que eles têm, né? Isso, na verdade, quando a gente consegue reconhecer esse prazer sexual, né, a gente consegue, ao mesmo tempo, fazer com que essa conversa seja uma conversa mais leve, seja uma conversa mais tranquila. E, sabe,
no nosso dia a dia, não precisa uma única vez sentar e dar uma aula sobre masturbação, não. Dar uma aula sobre o corpo, não. Sabe, um dia você percebe uma coisa, no outro dia, sabe, um dia você percebe que ele está passando a mão assim no rosto, né? Pois é, né, filho, o nosso rosto é um lugar que é tão gostosinho de tocar, não é? Como também aqui, sabe, tem coisas tão simples que a gente pode ir adequando esse olhar e esse interesse dos nossos filhos nas suas sensações sexuais e aprender a lidar com essas sensações do corpo e olhar para ela de uma forma positiva. Então, é isso que, sabe, essa mensagem que eu quis trazer hoje aqui para gente olhar para esse corpo, olhar para esse interesse sexual do adolescente, né, de uma forma positiva, né? Se a gente está olhando para essas sensações, se a gente está olhando para esse interesse como uma coisa negativa, como uma coisa ruim, como uma coisa pesada, está na hora da gente fazer as pazes com a sexualidade. Então vamos aprender sobre sexualidade, vamos entrar aí para conhecer melhor, vem participar aí desse meu evento Sexualidade se Aprende em Casa, que é um bom jeito de você fazer as pazes, né, com a sexualidade, porque a gente vai entender, né, de onde vêm esses nossos mitos, de onde vêm esses nossos medos. Então esses medos, esses mitos, são que travam, são que fazem a gente ter um olhar que é um olhar que nos culpa. Aí, não, então não era para estar sentindo isso, a culpa foi minha. Não, é para estar sentindo sim. Está fazendo alguma coisa que está fora das suas... como é que está fazendo alguma coisa que lhe coloque numa situação de risco? Como, por exemplo, a semana passada teve uma avó que me questionou aqui e ela colocou, que ela se deparou com o seu neto se masturbando e ela falou, o que é que eu digo? E depende, tem horas que não é pra gente dizer nada, é só a gente respeitar, né? Então, o fato da gente respeitar que isso é natural, se essa pessoa está se tocando, ela está se masturbando, mas ela estava lá no quarto dela, porta fechada, foi você que entrou, sabe? 2, né? Não está se masturbando com nenhum objeto que possa machucar, que possa perfurar, que possa criar algum tipo de risco, não está se tocando de um jeito arriscado, ou enfim, não está correndo risco, nem está num lugar inadequado, então vamos respeitar, né? Não tem o que a gente dizer. Agora, se tem alguma coisa dessas acontecendo, ou a gente percebe que eles ainda não estão entendendo direito por que essa situação acontece, vamos conversar e vamos adequar esse tipo de comportamento, né? Ou seja, dar a entender para esses nossos filhos, né? E dar o valor para essa sexualidade que ela merece. Então, quando a gente tem conhecimento, quando a gente busca entender o sentido desse interesse sexual, né? O sentido da gente se descobrir sexualmente, isso ajuda bastante a gente a ter uma visão positiva da sexualidade. E ter uma visão positiva da sexualidade ajuda a gente a trazer essa conversa no nosso cotidiano de um jeito mais leve, de um jeito mais tranquilo, não é? Fazendo parte das conversas com os nossos filhos. A internet é o lugar onde os adolescentes buscam por fotos e vídeos sexuais. Como devemos trabalhar isso com o menino? Então, conversando com eles. De novo, vem a conversa, né? Como é que a gente trabalha? Conversando, procurando saber. Também teve uma das lives que eu falei sobre como falar sobre pornografia. E é aonde a gente vai conversar com eles no sentido de entender, né? Saber deles. Ontem mesmo eu comentei. Filho, eu estou vendo que você está assistindo pornografia, você está vendo fotos eróticas, e aí você vai perguntar para ele como é que ele se sente vendo isso, e que você viu que perguntar para ele por que ele está vendo, e se a resposta dele é porque ele quer aprender sobre sexo, você pode chegar para ele e dizer, olha, mas existem outras fontes que são mais seguras, outras fontes que são melhores, e explica para ele claramente por que a internet não é um lugar mais apropriado para ele nessa idade aprender sobre sexo. Aliás, em nenhuma idade, né? Porque a pornografia não tem o objetivo de educar. A pornografia só tem o objetivo de excitar, de provocar o desejo sexual e não de educar. Então é importante que a gente chegue perto e mostre com clareza essas questões, né, para os nossos filhos. Senão, por eles sozinhos, eles não vão
aprender. E como eu disse para vocês no começo, o nosso papel como educador é exatamente desenvolver o senso crítico. E principalmente quando a gente fala de pornografia, a gente precisa desenvolver esse senso crítico nos nossos filhos. Não basta proibir, tem que mostrar, tem que explicar, tem que saber o que ele sabe, o que ele viu, como se sentiu, para que a gente possa, de fato, fazer essa adequação. E para isso, a gente precisa ter conhecimento, ter discernimento, né? Ter tranquilidade para conversar sobre esse assunto, sem falar sobre isso com raiva, julgando, né? Achando que tudo de ruim e de pior vai poder acontecer. Se você vem com esse conceito, é aquilo que eu acabei de falar. Vamos fazer as pazes com a sexualidade. E para isso, a gente precisa entender a sexualidade na adolescência. Então, negar o desejo sexual não ajuda em nada. Não é não falando, fingindo que não viu, que a gente vai fazer com que os nossos filhos ou não manifestem ou lidem bem com a sua sexualidade. De jeito nenhum. É a gente conversando com eles, é a gente adquirindo conhecimento sobre sexualidade na adolescência, que a gente vai ajudá-los cada vez mais a entender, né, o que está se passando. Ah, Helena, mas isso aí eu acho que não precisa. Às vezes, está nos faltando é coragem de aprender. Né? Coragem para aprender algo que a gente não aprendeu a vida inteira da gente. E que pode ser que tire a gente, né, de um lugar seguro, ou pelo menos de um lugar, não sei se seguro, mas de um lugar aparentemente confortável, que é, sabe, só pensar aquilo que eu já aprendi até agora. E não ter que pensar em outras coisas que são diferentes. E ter que lidar com as diferenças. Então, se você quer e pode adequar o comportamento do seu filho, você não pode se acomodar a um conhecimento que você tem e que ele está tendo necessidade de mais entendimento. Então, vamos lá, vamos participar, buscar mais conhecimento, coragem aí para aprender e coragem para poder a gente enxergar o nosso menino ou a nossa menina. E olhar para o que eles estão fazendo e dizer, não, isso não é uma questão de ter sido mal educado, muito pelo contrário. Se os meus filhos estão se tocando, se os meus filhos estão se explorando, não é? se descobrindo, é porque eles estão lidando bem com a sua sexualidade. E lidar bem com a sua sexualidade é algo que faz parte, né, da nossa qualidade de vida. O que eles não podem é lidar de uma forma que seja inadequada. E aí é quando você entra para poder fazer esses ajustes, tá bom? Então, gente, até amanhã, às 15 horas, eu vejo vocês. Um beijo. Tchau.